Muito bom dia, irmãos. Graça e paz aos pacificadores. Você está num conflito, você está aí com alguma dificuldade de relacionamento, está enfrentando um conflito relacionamento no casamento, com filhos, pais, irmãos, no trabalho, com algum colega de trabalho. Qual é a atitude que você precisa lembrar, que você precisa ter? Qual que é a atitude? Você está no conflito, qual a atitude que você vai lembrar? Olha, eu preciso ser o quê? Oi? Pacífico? O que eu preciso ser? Vamos juntos? Pacificadores. Em qualquer conflito, o que você precisa ter assim de bate pronto? Preciso ser pacificador. Aqui eu serei pacificador, serei pacificadora. Esse é o ponto-chave que nós vamos, então, aí caminhar nessa manhã juntos aqui. Nós precisamos ser pacificadores. Então, vamos ler aqui os nossos textos, que nós lemos todas as manhãs do nosso estudo aqui sobre sermos pacificadores. Vamos ler os textos aí. O primeiro deles, então, vamos ler juntos? Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. O fruto da justiça semeia em paz para os pacificadores. Afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Que a paz de Cristo seja juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz. Tenham um só pensamento, vivam em paz, e o Deus de amor e paz estará com vocês. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo que conduz à paz e à edificação mútua. Esforcem-se para viver em paz com todos. Qual é a nossa atitude? Sermos pacificadores. Como nós vamos nos tornando pacificadores? Nós vimos ali em Romanos 12, pela renovação da nossa mente. A nossa mente é renovada tirando os pensamentos enganosos que são firmados, muito embasados no nosso ego, no nosso orgulho, como nós vamos ver hoje em a gente como receber críticas, como também criticar alguém, como a gente fazer isso dentro de um espírito perdoador e pacificador. Nós vamos precisar de renovação profunda de mente, não só de mente no sentido de nós aprendemos o que precisa ser feito, mas cremos na verdade que vem às nossas mentes. Porque você tem renovação da mente aqui toda manhã. As noites também, sempre que você está aprendendo a palavra de Deus, vai renovando a mente. Aí nós decidimos no nosso íntimo se nós pegamos aquilo para a gente ou não. Isso é crer. Crer é aquilo que você está vivendo, não é aquilo que você diz que acredita. Crer é aquilo que você está vivendo. Isso demonstra que você crê de fato, de verdade. Então você traz aquilo para a sua vivência, a sua prática, é isso que você crê, é isso que você é de verdade como cristão, e você se torna, então, o pacificador nesse processo de renovação de mente, e aquilo que você entendeu, você traz para a vida prática, o seu dia a dia de verdade. Então vamos orar, porque isso é uma obra sobrenatural. Isso nós podemos saber matematicamente como funciona, mas não funciona se não for na dependência do Espírito Santo. Nós precisamos de toda a dependência da ação, da iluminação, daquilo que a obra que o Espírito faz em nós,
para sermos vitoriosos, nos tornarmos essa mudança de caráter, onde nós vamos ser homens, mulheres, pacificadores de verdade. Vamos pedir que Deus nos ajude, na dependência dEle vamos com todo o coração e sede e fome do que Deus tem para nós nessa manhã. Nosso Pai querido, é isto mesmo, nós precisamos totalmente de Ti, somos dependentes, ó Pai, totalmente do Senhor. Não queremos, Pai, somente aprender coisas novas aqui, ou aprender, ó Deus, ou rever coisas antigas, mas, Pai, aquilo que nós vamos tendo, ó Deus, nas nossas mentes esclarecido, nos ajuda a crermos de todo o nosso coração. E pelo poder do Teu Espírito vivenciarmos, ó Pai. Então ilumina, Pai, e nos ajuda, Deus, de todo o coração, a tomarmos passos na dependência do Teu Espírito, obedecendo ao Senhor e já planejando aqui como vamos agir nos conflitos que estamos enfrentando ou conflitos que porventura iremos enfrentar, que nós estejamos preparando os nossos corações, as nossas mentes, o nosso ser, como pacificadores em excelência, para a Tua honra e glória a Deus, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos relembrar um pouquinho do que nós vimos aí na semana passada sobre a necessidade de nós termos um espírito perdoador. Quando nós vamos confrontar alguém, quando nós vamos falar com alguém, primeiro nós vemos a necessidade que nós temos de confrontar. Então vamos passar rapidinho por isso que nós já vimos domingo passado, e a necessidade nós vemos em Gálatas 6:1, onde destaca a necessidade da gente confrontar e de se preparar para essa confrontação. Então nós vimos domingo passado essa necessidade de não deixar, não colocar debaixo do pano, esperar para ver como é que fica. Não, eu preciso ir e conversar com meu irmão, minha irmã, por mais difícil que seja. As conversas difíceis nós temos tendência a deixar mais para protelar, deixar porque é algo difícil de fazer, então a gente vai empurrando. Então, um dia eu converso, e nunca conversa, e a situação vai ficando cada vez pior, nunca melhora, precisa ser tratado. Então, quando a gente tratar, a gente deve focar, então, não em nós, no que nós estamos sentindo, na nossa dor, mas tratar a nossa dor com Deus e focar no outro. Olha, deverão restaurá-los, nós vemos ali em Gálatas 6:1, nós devemos então, se alguém vem e peca contra você, você vai então até ele e vai com este foco de restaurá-lo. Deverão restaurá-lo, não com foco em você, nos seus sentimentos, mas com foco no outro. Nós vamos sair com detalhes, domingo passado, vamos passar rapidinho. Focando no outro e falar com mansidão, não com arrogância, se achando porque você é espiritual, que o texto fala, vocês que são espirituais vão e conversem com a pessoa, não achar que você é melhor do que o outro, porque você é pecador também como o outro é. Então você ir com mansidão, humildade. Cuide para não ser tentado, não ficar nervoso, porque você vai conversar com a pessoa com tanta boa intenção, debaixo de oração, e às vezes a pessoa não aceita, ela reage, achando que você está sendo hipócrita, fingido, está manipulando alguma coisa nesse sentido. E a pessoa então ela retruca, e você então também entra, então acaba sendo tentado e começa a discutir, brigar com a pessoa, porque a pessoa não aceitou a sua espiritualidade, né? Da forma espiritual que você foi ali. Então nada disso, você precisa entender que vai ser necessário às vezes 1, 2, 3, 4, 5 conversas, como nós vimos no domingo passado, né? Vocês que são espirituais, então a gente viu o que é ser espiritual. Ser espiritual é depender do Espírito. Fruto do Espírito é excelência em amor. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então a gente vai esperar o tempo que for necessário, vai suportar o que for necessário, pelo Espírito, no amor do nosso Deus. Depois nós entramos propriamente dito, no Espírito perdoador, que é trazido, explicado ali em Colossenses capítulo 3, nós mergulhamos nos versos 12 a 14, e nós fomos então caminhando ali, sabendo que nós somos escolhidos,
nós somos escolhidos, santos e amados, e nós devemos tomar posse dessa identidade e então nos revestirmos. Mesmo isso se refere no que começa ali, portanto, vocês que são escolhidos, santos e amados, têm essa identidade, vocês precisam se revestir, e isso vai para o verso, nós estamos no verso 12 de Colossenses 3, o verso 12, aí nós voltamos para o verso 9, deixa aí, vai lá, muda, epa, muda aí para a gente, que aqui não foi, isso, traz de novo, são os detalhes técnicos que às vezes, isso, amplie para nós, por favor. Tá. O verso 9 e 10, despojar, e nós vimos isso também nas células, nós aprendemos a nos despojar, revestir, renovar, e a gente aprendeu bem o significado disso, da necessidade para que a gente tenha a atitude daquele que vai ter a formação daquele que tem um espírito perdoador de verdade. Então, revistam-se, então a gente vai despojar da raiva, da ira, vai se revestir de Cristo, da mentalidade de Cristo, renovando as nossas mentes com a palavra de Deus. Então, nós vimos ali que a necessidade da gente renovar a nossa mente, como nós vimos no início, agora também, Romanos 12, 1 e 2, revistam-se de profunda compaixão. Aí nós vimos essas necessidades de compaixão, se colocar no lugar do outro, a bondade, que é a chave da solução de toda e qualquer a dificuldade que você tem com as pessoas que vai fazendo mal para com você. A Bíblia, nós vemos ali em Romanos 12, 21, a gente não se deixa vencer por esse mal, mas nós temos poder no Espírito Santo para nós vencermos o mal. Como é que a gente vence o mal? Com o bem. Então isso não é um chavão, isso é verdade e funciona poderosamente, e nós vamos nesse espírito perdoador e vamos então com pacificadores em bondade, em compaixão. Isso vai sendo poderosamente usado, porque ninguém faz isso no mundo. No mundo um fica puxando de um lado, fica puxando do outro, aquele braço de guerra, né, que o pessoal fala. E não vai chegar no que Deus tem mesmo de solução para o seu relacionamento, que Ele vai trazer para a restauração da sua vida, do seu casamento, de qualquer relacionamento que você está em conflito. Então isso funciona poderosamente, e nós estamos aprendendo, estamos nessa escola, aprendendo, trazendo as nossas mentes, crendo de coração, para nos tornarmos pacificadores nesse espírito perdoador, com bondade e humildade, esvaziando-se a si mesmo, como Jesus também se esvaziou, como nós vimos em Filipenses 2, faltou o númerozinho 2 ali, mas mansidão também, que é a capacidade de sofrer a maldade que o outro faz para a gente, sem a gente se tornar malvado como ele, ou mais malvado ainda. Então, quando alguém faz o mal para você e você retruca com o bem, você vence o mal, você não se torna, você não desce ao nível dele, você não desce a essa baixaria. Você vai, então, pagar esse mal com o bem. Então, você não vai se tornar um malvado como o outro é malvado com você. Você vai combater essa maldade com bondade. E você vai vencer, porque o Espírito de Deus vai usar você nessa disposição de coração. Paciência, conversar, melhor dizendo, quantas vezes forem necessárias. Então você vai, eu vou lá, então debaixo de oração, e Deus é por mim e vai agir, e você conversa e não resolveu. Então você ora de novo e continua na dependência de Deus, e em outra oportunidade conversa de novo. E de novo, quantas vezes forem necessárias. Você tem que estar disposta a conversar e ajudar a pessoa ali, estar junto para ajudar a pessoa através dessa atitude bondosa, misericordiosa, você ajudar a pessoa a enxergar no que ela está, porque a luz vai ofuscando as trevas, ela vai
trazendo mesmo aquela que está ali do outro lado, algo que ela não vê em nenhum lugar. Ela não vê na TV, ela não vê em nenhum lugar, ela precisa ver através de você a glória de Deus. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, por esse esforço. Então, esses são os textos que nos ajudam a gente nos edificar mutuamente. Muda mais um, por favor. Não está mudando aqui. Deixa eu voltar lá. Pronto. Vamos agora. Isso. O verso 13, suporte-se uns aos outros, né? Isso não vem como só um suporte da gente estar ali como entrando embaixo do irmão ali, da irmã, do cônjuge para levantá-lo, mas também suportar em amor toda afronta, todo o mal que a gente recebe e na atitude de a gente procurar o amor mesmo como vínculo da paz que vai nos ajudar como pacificador e perdoar como Deus nos perdoou. Então, a gente sabe que Deus quer que a gente tenha essa atitude de perdoador, porque Deus tem nos dado todas as chances. E quer que a gente dê também todas as chances que forem necessárias, porque Deus nos escolheu, ao invés de escolher a justiça, Ele nos escolheu, Ele prefere o relacionamento à justiça, e nos trazendo para Ele no relacionamento, aí Ele vai trazer a justiça, porque está conosco, e a gente comunha com Ele, então a gente pode ter, então, tá junto para receber aquela direção dEle. É isso que a gente faz também e transfere nos nossos relacionamentos. Enquanto você está na briga, separado, não tem comunhão, você não consegue pôr nada no lugar. A pessoa não vai receber aquilo, ela não vai concordar com o que você está achando certo. Mas quando você cede, você é pacificador, você perdoa, você trata com bem, você vai trabalhando até ganhar a pessoa para você, até ter comunhão. E juntos, então, agora, em comunhão, aí dá para estabelecer a justiça. Em comunhão, agora dá para conversar o que é certo mesmo. Então, a gente viu isso aí, todas essas facetas do Espírito perdoador no domingo passado, e a gente está relembrando aqui mais um pouco. Eu estava com os meus slides todos certinhos, aí os irmãos ali falaram, pastor, nós vamos colocar maior, e misturaram um pouquinho, por isso que aqui confundiu aqui um pouquinho, mas a gente está terminando a revisão. Verso 14, revistam-se do amor que é o elo perfeito, porque Deus é amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então isso a gente já viu também domingo passado, a gente sabe. Tudo sofre porque o amor sempre escolhe a pessoa, como a gente acabou de falar, o amor tudo crê, o amor crê em Deus, por isso ele, acreditando em Deus, ele traz, mesmo quando nós estamos explicando, nova chance, que a gente estava explicando aí, ficaram nesses slides aí. Mostra então que o amor não procura os nossos próprios interesses, como nós vimos também durante a semana nas células e na mensagem do domingo passado, que o amor ele é altruísta, ele se dá pelo outro, e nós vimos que o amor altruísta existe. Há uma discussão muito ampla aí entre os filósofos, psicólogos ali, se existe mesmo esse amor altruísta. Ele existe, e não só existe, como a maior prova mesmo do amor de Deus, essa atitude de Ele se dar por nós na cruz, Jesus Cristo pagando os nossos pecados. Esse é o amor altruísta de verdade. Então vamos hoje começar com o nosso material de hoje. Vamos passar aqui mais para frente. Isso, vamos lá. Vamos pensar aqui juntos como receber críticas e como criticar. Então, como é que você recebe críticas e como você criticar? Às vezes a gente fala, mas eu não gosto dessa palavra crítica. Então muda a palavra, não tem problema, tá bom? Então, como receber
Então, quando o pessoal vem tratar alguma coisa em você, e quando você vai tratar então alguma coisa na vida da pessoa. A gente está colocando aqui a palavra crítica só para ficar bem aguçado, que quando alguém vem falar alguma coisa que você não chegou ao padrão dela. Isso é a questão da crítica, né? Quando a gente não chega ao padrão da pessoa, que a pessoa colocou aquele padrão, então a gente não chegou ao padrão da pessoa, então a pessoa então vem e fala, olha, você está agindo errado, você não está fazendo de acordo com o que está certo, e a gente tem tanta dificuldade de receber a crítica. Por que a gente tem tanta dificuldade de receber crítica? O que acontece? Por que a gente tem tanta dificuldade? Então, o livro que nós estamos nos baseando, grande parte dos nossos estudos, Os Conflitos no Lar e as Escolhas do Pacificador, do Ken Sande, este livro ele traz à nossa memória um fato que aconteceu em 1986, aquele ônibus espacial Challenger, que explodiu, não sei se vocês lembram, tenho até uma foto aqui, isso, opa. Não sei se os irmãos lembram, esse ônibus espacial quando foi decolar, e à vista de todos ali, ele explodiu. Então, por que aconteceu aquilo? Onde equipes de técnicos, especialistas trabalham anos projetando esses ônibus e tudo. O que aconteceu? E morreram 7 tripulantes da Challenge. Morreram. Vamos lá, passar. Passa. Pronto, passa. Ih, passou demais. Voltou, isso. 7 tripulantes faleceram. Por que aconteceu isso? Outros ônibus já tinham decolado. Então, por que aconteceu esse acidente tão grave em 1986? Os técnicos do alto escalão, os engenheiros do alto escalão ali, eles foram alertados pelos técnicos subalternos que os anéis que haviam de vedação, na mudança mesmo de temperatura, eles não iam aguentar. Mas eles não deram crédito às críticas ali que vieram dos subalternos. Eles não, como é que esse técnico aqui de Caracacá que veio falar para mim que sou engenheiro e tal, e não deram crédito. E foi exatamente a causa do que houve esse acidente, essa explosão, e custou a vida de 7 astronautas ali, por causa do orgulho dessas pessoas daquela comissão de engenheiros ali que não deram mesmo ouvidos às críticas que vieram ali daqueles técnicos que estavam até mais próximos ali trabalhando com toda aquela construção, e eles identificaram, viram, olha, não vai aguentar. Eles imaginam, isso aqui é de primeira e tal, e acabou acontecendo o que aconteceu. Isso aconteceu com eles lá, e no livro eles comparam, isso é verdade, essas tragédias acontecem também nos nossos relacionamentos. Essas tragédias também acontecem no nosso casamento. Também acontecem entre irmãos na igreja. Acontece entre igrejas que se dividem mesmo, se acabam por causa do orgulho. Então, nós temos tanta necessidade de sermos humildes e aceitarmos as críticas que fazem para nós, para que a gente não caminhe no nosso orgulho, na nossa cegueira, e a gente venha então na nossa cegueira nos destruirmos a nós mesmos, destruirmos os nossos relacionamentos. Então, por isso é tão necessário a gente aprender a receber críticas de verdade. Muda aí para nós, que aqui não está funcionando, irmão, por favor. Muda para o próximo lá. Então, a palavra de Deus vai nos ajudar a nós vermos de forma muito clara
a necessidade da gente estar pronto para ouvir críticas. Então, não sei se você é uma pessoa pronto, se você ouve bem críticas. Se nós perguntarmos, se você ouve bem críticas, acho que todos nós vamos dizer sim, eu estou pronto, ó, pode falar, pode mandar aí, né? Eu posso saber se o meu coração continua, como é que é? Continua bem, né? Às vezes tem essas brincadeiras que a gente vê. As pessoas, não pode falar isso que eu vou continuar bem. Eu continuo bem nada. A primeira crítica já começa a mexer lá no fundo e daqui a pouco a pessoa está com vontade de voar no pescoço do outro. O que é isso? Quem que você pensa que você é falar comigo desse jeito e falar essas coisas sobre mim? Imagina. Então a maioria de nós não estamos prontos para ouvir críticas. Pelo contrário. Nós estamos cheios de nós mesmos, cheios de orgulho, e a gente tem sérias dificuldades quando a gente ouve críticas. Então é importantíssimo você agora, com muita atenção, você ver como a palavra de Deus aborda extensamente isso, e nos ajudando a nos preparar as nossas mentes, nossos corações, e como faz bem as críticas dos outros. Venham críticas construtivas, venham críticas destrutivas, mas venham, e que as pessoas falem mesmo, não vejam a gente se arrebentando e sejam fiéis em falar. Então, se tem alguém, se tem um fiel, uma fiel, que venha e fale, dê graças a Deus, levanta as mãos para o céu e fala, Deus, obrigado porque alguém me ajudou. E a pessoa que costuma nos ajudar mais, quem é? Quem é a pessoa que costuma nos ajudar mais? Que critica mais a gente? Hã? O marido, a esposa, exatamente. Exatamente, o marido, a esposa. Então você tem um marido, sua esposa, se ela critica muito você, seu marido critica muito você, levanta as mãos para o céu. E você vai saber o porquê disso, lendo aqui esses textos aqui que nós vamos aprender aqui. Olha aqui o Tiago capítulo 1, verso 19. Vamos juntos lá, vamos ler juntos aqui, vamos ver se a gente consegue ler juntos. Tiago 1, 19. Meus amados irmãos, tenham isso em mente, vamos juntos? Meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, sejam todos o quê? Então vamos juntos, vamos lá, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Então que venha a repreensão. Vamos juntos lá. Quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído, sem aviso e irremediavelmente. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. O caminho do insensato parece justo, mas o sábio ouve os conselhos. Então, você quer ser sábio no meio dessa situação, desse conflito? Se dispõe a ouvir. Se dispõe, olha, chega para o seu cônjuge, olha, bem, eu tenho sido muito travado, muito cego, muito surdo. Fala que eu preciso melhorar. E aí vai puxar a lista, né? Mas deixa, amém, que puxe a lista. E vai sinceramente considerando, porque às vezes, principalmente marido, né? Marido, esposa também. Mas a gente tem um botãozinho aqui que a gente faz assim, a pessoa vem criticar, a gente clique, desliga o botãozinho, né? Aí só fica a boca assim da pessoa mexendo, né? Só a boca da pessoa mexendo. Você entendeu? Entendi, sim. Entendeu nada, nem ouviu. O que eu te falei?
Você falou alguma coisa aí que foi boa e você fica enrolando. Não considera porque ela fala tanto, ou ele fala tanto, ou ele se cala ao invés de falar. E isso irrita, isso deixa a gente com muita raiva e dá vontade de arrancar aquilo à força do marido, ou colocar um tapa-boca na esposa, alguma coisa assim. E às vezes a esposa é muito calada e o marido que fala mais. E a gente tem dificuldades muito grandes com essa questão da gente receber aquilo que o marido, a esposa... Sabe por quê? Porque o marido está cheio de tranqueira na vida dele. Ele está fazendo um bocado de coisa errada. E o marido vê também que a esposa também faz outras coisas erradas. Então não tem moral para falar. Porque nós somos pecadores. Por mais que a gente viva buscando a Deus em santidade, ainda temos problemas, todos nós. Então, seja o que for, seja a vida do seu marido ou da sua esposa, como for, aceite o que ele fala, aceite o que ela fala, considera, ora, reflete, mesmo com Deus, para ver de fato o que precisa ser mudado em você. Se ele está errado, se ela está errada também, é ele e ela com Deus. Mas considera, aquilo que você recebe dele, agora está falando de como você receber. Recebe e ora, e de coração, internaliza aquilo e vê, será que realmente eu estou fazendo isso? Será que realmente eu estou agindo dessa forma? Será que realmente eu sou assim? E se você perceber e ver de fato que a pessoa tem razão e você está errado, trata com Deus sinceramente, fala para o seu cônjuge, olha, eu refleti na hora ali, eu até me defendi, mas eu estou vendo claramente agora. Agora eu estou entendendo, olha, eu estou errado, eu agi errado, eu falei errado. Aquilo que a gente tem no nosso coração enganoso muito nos engana profundamente e a gente acaba não enxergando. Então, é extremamente necessário que você busque a Deus e, na luz do Espírito Santo, enxergue, de fato, as suas necessidades para tratar o que precisa ser tratado mesmo de verdade. Então, vamos ver como a gente pode ser mais abertos, então, aí, tratando o que é necessário tratar. Olha, como é que a gente... vai clarear isso, como a gente vai enxergar mais, de uma forma mais sensível, mais humilde, que nós precisamos estar mais prontos para ouvir. Como é que a gente vai ser mais quebrado com isso? Isso é tratado por Deus na cruz. Quando alguém vem criticar você, sabe a maior crítica que você já recebeu na sua vida? Sabe quem te critica mais do que qualquer outra pessoa? Sabe a maior crítica que você já pôde conceber na sua vida? É a cruz de Cristo. A cruz de Cristo, ela revela para nós, olha, a maior das críticas. Maior das críticas a gente tem, olha. Mostra quem nós somos, pois não há justo nenhum sequer. A Bíblia então mostra, a cruz mostra você e a mim como pecadores, injustos, pessoas que não têm solução. Por isso, Jesus precisou morrer por mim e por você para que houvesse solução para o pecado que há em nós. É a maior crítica, mas também, olha, a cruz revela para nós, olha, a maior prova de amor, em que somos justificados plenamente em Cristo. E não precisamos nos justificar.
Romanos 5, 8 e 9 fala que a maior prova de amor foi ter Cristo morrido por nós e nós somos justificados pela morte de Jesus. Você então é criticado de forma frontal por Deus, quando Deus expõe Jesus na cruz, e essa crítica de quem você ela é tratada com a maior prova de amor e misericórdia e justificação em Cristo Jesus, na mesma cruz. Agora que você é criticado, é justificado, eu e você que cremos em Cristo, nós somos crucificados com Cristo. Não só Cristo morreu naquela cruz, mas eu e você morremos também. Quando nós cremos em Cristo, nós morremos naquela cruz. Nós morremos com Cristo. E como Ele ressuscitou ao terceiro dia, nós também ressurgimos para vivermos em novidade de vida. Não preciso temer a crítica das pessoas, pois ninguém pode me criticar além do que a cruz revelou sobre mim. Cristo já me justificou e ainda que alguém me despreze, sou acolhido por Deus. Sabe por que a gente tem tanto medo de crítica? Sabe por que a gente tem tanto medo de crítica? Porque a gente tem medo de ser desprezado. A pessoa nos desprezar, o cônjuge nos desprezar, o irmão da igreja nos desprezar. Porque nós temos medo de sermos rejeitados pelas pessoas, nós reagimos frontalmente e queremos defender a nossa honra, queremos defender a nossa reputação, porque se as pessoas descobrirem como nós somos de verdade, elas vão nos rejeitar. Quando você de fato crê no que você tem na cruz de Cristo, você não precisa temer a rejeição dos outros. Porque se alguém rejeitar você, Jesus não rejeita. Deus não te rejeita. Ele tinha tudo, Deus tem tudo para nos rejeitar. Mas a gente, mesmo que a pessoa ali venha com as críticas mais profundas que a gente precisa ouvir, a gente necessita de que de verdade a pessoa tem razão, por mais que venha que a pessoa nos despreze por causa daquilo que está errado nas nossas vidas, a gente precisa aceitar. Na esperança, aceitando na esperança que, caindo a ficha, caindo na real, a gente venha se arrepender e acerte com Deus. Aí eu começo a entender melhor uma expressão de um irmão que eu ouvi uma vez. Ele já faleceu, ele era pai da irmã Beth, que é a esposa do pastor Daniel, sabe aquele que toca serrote, que vai vir no aniversário da nossa igreja? No aniversário da nossa igreja, o casal vai estar conosco aqui, no encontro de casais, que será no sábado, antes do aniversário da igreja, e no domingo, no aniversário da igreja, estará pregando também. E o pai dela, da irmã Beth, que é a esposa do pastor Daniel, o pai dela tinha também a sua esposa, que faleceu também, a dona Cora, e a dona Cora, ela chegava, a irmã Cora chegava para o Carlos, era o nome dele, e falava: Carlos, e eles eram americanos, Carlos, você é muito teimoso. E aí, sabe o que ele respondia para ela? Meu bem, eu sou muito pior do que isso que você está falando. E ele não falava como um chavão. Ele acreditava muito. E ele de fato era. Eu sou muito pior do que você está falando. É quando a pessoa tem essa visão da cruz, que aquilo que Jesus pagou na cruz nos mostra de fato como pecadores o que somos.
E nessa humildade que a gente tem de não temer as críticas, de não temer ser rejeitado pelos outros, é esse o ponto da vitória. É esse o ponto da humildade, que vai abrir os nossos corações para nós assumirmos os erros que os outros estão apontando, que são verdades sobre a gente. E aí há arrependimento, aí há transformação, aí há restauração de verdade. Entendeu o ponto? Como a cruz nos prepara para a gente ser humilde. A gente não fica mais com medo de ser rejeitado pelos outros. E isso é libertador, porque nós vamos nos aperfeiçoando, os outros vão nos ajudando a ver de fato aquilo que a gente é, as necessidades que nós temos, e nós de fato podemos nos arrepender, de fato podemos mudar. E é nesse processo que acontece as mudanças e a restauração das vidas, porque Deus não restaura casamentos, Deus não restaura relacionamentos, Deus restaura vidas. E através dessa restauração de vida, na humildade, por causa da cruz, a pessoa então vai sendo restaurada e restaura o casamento, restaura o relacionamento, seja ele qual for, por aquilo que Deus está operando, aquilo que a gente aprendeu mesmo diante da cruz de Cristo de verdade. Então, o que Jesus fez por nós nos traz essa atitude, então que a gente não vai querer fazer valer a nossa razão, mas a gente humildemente vai também ser impulsionado, como a gente então precisou se arrepender, como a gente se arrependeu, como a gente recebeu a crítica, como a gente precisa como pecador, e a gente se vê então como pecador diante da cruz. Isso também nos traz a humildade para quando nós também vamos criticar o outro. Porque quer ver a gente se sentir, né? O espiritual, a espiritual é quando a gente vai lá então tratar o outro, a outra debaixo de oração. A gente se acha melhor, vai se achar melhor do que o outro e do que a outra. E isso é péssimo. Então, vamos migrar agora. Como é que a gente trata então o outro, Leandro? Quando eu vou fazer uma crítica, a alguém que não atingiu o patamar que eu espero, preciso ter as seguintes atitudes: ver meu irmão como alguém de valor por quem Cristo morreu. Então, humildemente, eu vou olhar para a cruz e vou ver, olha, essa pessoa que eu vou falar com ela, ela tem valor. Por que essa pessoa tem valor? Porque Jesus morreu por ela. Uma alma vale o quê? Mais do que o mundo inteiro. Aí a esposa vai tratar com o marido, já vou ter que falar com esse traste. Já vou ter que falar com essa doida. Né? Não. Jesus morreu por esse traste. Jesus morreu por essa doida. Ela tem valor. Ele tem valor. Então eu vou valorizar como Jesus valorizou. Tem um esposo, uma pessoa na igreja difícil, essa pessoa complicada. Essa pessoa é uma pessoa muito ruim, muito complicada na igreja, mas Jesus morreu por ela. Deus dá valor para essa pessoa, eu também vou dar valor. Então, e que valor que eu tenho mais do que essa pessoa, só porque eu aprendi algumas coisas mais do que ela não aprendeu ainda? Eu sou pecador miserável. Jesus morreu por mim também. Então nós estamos iguais ali. Então, humildemente, essa questão da humildade, para a gente receber crítica e para a gente criticar os outros, para a gente ajudar os outros, é essencial, é fundamental. Por isso que a gente está tratando diante da cruz, para nós sermos humildes de verdade. Olha, ver a mim como igual, pecador que carece da misericórdia de Deus. Olha o texto de Romanos 3:9. O que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Somos superiores? Não, isso é ilusão. Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios
estão debaixo do pecado. Então nós somos todos pecadores e carentes da misericórdia de Deus, estamos todos no mesmo processo e precisamos humildemente ajudar uns aos outros, como os 25 mandamentos lá de mutualidade no Novo Testamento, né, acolhei-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, e todos esses uns aos outros, que mostra tanto a prática, a dinâmica do amor, da gente cuidar da gente estar mutuamente se encontrando, estando junto, porque a gente precisa estar junto presencialmente, para a gente se ver, para a gente conversar, junto nas células, para a gente estar ali trocando essa mutualidade, nos ajudando uns aos outros. Coisa preciosa é quando o irmãozinho vê ali a necessidade de outro e chega humildemente, com mansidão, e fala: irmão, olha, eu tenho percebido tal coisa na sua vida, sabe, você está conseguindo enxergar? Eu também passei por isso, tenho passado por isso, estou na luta também, mas Deus tem me dado vitória assim, assim. Sabe, assim como eu estou conseguindo, importante também para você. É verdade. E a pessoa, então, entende, vê e é ajudado pelo outro. Aí o outro vem, então, em você e fala: irmão, olha o que você está fazendo, olha direitinho, você não está vendo? É mesmo, né? Eu fiz errado. E a gente vai, então, se ajudando mutuamente uns aos outros nessa mutualidade, e a gente vai, então, crescendo. Quando a gente vê o erro do outro e fica quieto, não fala, você está pecando. Você precisa fazer o bem, como Gálatas 6 diz, e você não faz. Quem sabe que pode fazer o bem para o irmão e não faz, o que acontece? Peca. Então é fundamental que eu e você estejamos indo ao outro, abrindo a nossa vida para o outro vir também, para outra vir, e nos ajudar, e nós também ali procurarmos ajudar aos outros e aos outros para ajudar. Nós vamos ver muito sobre isso hoje à noite, mesmo trabalhar muito essa questão do outro, de como o amor é prático nessa direção. Então, olha, preparar o coração para não falar por motivos errados. Olha, Gálatas 6:1 que a gente já viu. Então, prepara o seu coração, cuida para você não ser tentado, não ser tentada, cuidar do nosso coração. Ó. Ter como alvo edificar e não debater para vencer ou impor a minha posição. Ó, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros. Então, corrigir com mansidão, na esperança que Deus ajude a pessoa a se arrepender, assim como estou arrependido. Quando a gente é humilde diante da cruz, a gente tem, então, esse arrependimento, e a gente vai para o outro, porque a gente está vivenciando isso. A gente sabe que Deus está fazendo uma obra na nossa vida, a gente está sendo humilde, sendo tratado por Deus, a gente vai para o outro, então, sendo tratado, e vai tratar do outro com mais humildade, confiando que Deus vai ajudar a pessoa a se arrepender. Olha 2 Timóteo 2, 24 e 26. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, deve corrigir com mansidão os que se opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Olha, a mudança da mente, né? Da mentalidade na verdade, para haver o arrependimento, e a gente sabe que Deus quer fazer isso, mas quer usar você como instrumento, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Então, há cadeias, prisões espirituais satânicas na vida de muito crente. Não é o fato de a gente ser salvo que a gente não pode ter a nossa mente aprisionada pelo diabo. É só dar lugar para o pecado, é só ficar no orgulho, é só não andar com Deus, só não ser humilde. Você vai ficar preso a muita prisão satânica. E o que é prisão satânica? É uns tremelique que você vai ter, uns arrepios. Não é isso.
A prisão satânica é o engano. A plataforma onde o diabo mais trabalha é o engano, ele é o pai da mentira. Então, se você está no engano, você está no seu orgulho, você está se fechando, ao invés de se abrir para ser tratado pela esposa, pelo marido, pelos irmãos na igreja, o que for, você se fecha, então isso é prisão satânica, que precisa ser quebrada diante da cruz. E você vê o que Jesus fez por você, você é um pecador, eu sou pecador, estamos todos no mesmo nível e somos carentes da misericórdia de Deus, e humildemente abre a sua vida. Escancar, não fica com medo de ser rejeitado pelos outros, não. Porque quando a gente abre a nossa vida sem medo de rejeição, o que acontece? Nós vamos sendo transformados e vamos acabando sendo melhores, vamos melhorando. E aí, ao invés de ser rejeitados, nós vamos ser mais amados, mais agradáveis às pessoas. Nós vamos mudando. E a renovação da nossa mente, nós crescemos a semelhança de Cristo, que é o alvo. E Deus vai usar a igreja. Deus vai usar os membros da igreja para tocar. Não vai usar a gente do mundo. Vai usar o seu marido, a sua esposa, o seu filho, o seu pai, sua mãe. São esses que Deus vai usar para nos mudar, para a gente ser mais parecido com Jesus. Estamos todos no processo, no mesmo barco, nessa direção. E se dispor com paciência para esperar o tempo que o outro precisar, conversar quantas vezes forem necessárias. A gente vai ali trabalhando na vida do outro. Tem pessoas, e nós também, e outros também têm necessidades profundas que precisam ser tratadas, e a necessidade de muita paciência para que a gente possa ajudar um cônjuge, possa ajudar o irmão, uma irmã, em necessidades que eles estão passando, como também nós passamos. Então, como receber críticas e como criticar. Você hoje aprendeu, nosso tempo aqui já está indo embora, hoje você aprendeu como receber crítica e como criticar. O que chamou mais a sua atenção? O que mais assim ficou, olha, isso eu peguei. Que o que mais tenha chamado a atenção sua seja a cruz de Cristo. Porque esse é o ponto. Quando você sabe que você está crucificado com Cristo, e a gente volta de novo lá no início, do começo, quando a gente começou a estudar sobre o casamento, nós falamos, sempre vamos voltar nesse texto, que é Gálatas 2:20. Lembra o que diz ali? Vamos abrir e a gente encerra com ele, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Olha lá. Fui crucificado com Cristo. Quem foi? Vamos juntos? Só essa frase. Fui crucificado com Cristo. De novo. Fui crucificado com Cristo. Quem foi? Só Paulo? Não, eu fui. Você também. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, não é mais o eu, não é mais o ego. É Cristo. Precisa ser Cristo. Mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não vou ficar com medo mais de ser rejeitado ou rejeitada. Não vou ficar com medo mais de abrir a minha vida para ser tratado pelo meu cônjuge, para ser tratado pelo meu pai, pela mamãe, pelos meus filhos, pelo meu pastor, pelo irmão, pela irmã da igreja, pelo líder de célula que quer tanto me ajudar e eu estou tão cabeça dura e não estou dando espaço, não estou dando lugar para pessoas que me amam e querem me ajudar. Eu vou agora mudar. Eu vou abrir a minha vida para receber as críticas que eu tanto preciso. E essa atitude de abrir a vida vai te ajudar nesse processo. Ele te capacita a você ter a forma correta, humilde, de criticar, de ajudar os outros também. Essa atitude, ela é essencial para o pacificador,
para a pacificadora. Sem essa humildade diante da cruz, você jamais será um pacificador. Jamais será uma pacificadora. Vai aprender a vida inteira, ficar aprendendo, e não vai ter verdadeiramente em fé na sua vida, prática, nos seus relacionamentos, essa bênção de ser um pacificador de verdade, uma pacificadora de verdade. Então vamos pegar isso de Deus, que fique isso no teu coração, que você leve para a tua vida e compareça diante da cruz constantemente, humildemente, e a vida aberta para Deus, a vida aberta para os outros, e deixa Deus usar os outros e te ajudar, e ajuda os outros também que estão ao seu redor. Assim você vai ser um pacificador e uma pacificadora de verdade. Vamos orar. Querido Deus, nós estamos enxergando, vendo claramente, Deus, onde estamos e o que somos. E Pai, agora, diante do que somos, de onde estamos, nós não queremos estar e não precisamos e não podemos estar em nenhum outro lugar, senão diante da cruz. Sabendo, ó Pai, que a cruz mostra quem eu sou, quem nós somos de verdade. E nela o que somos como pecadores e o que somos como justificados, como filhos, como aqueles que são escolhidos, que são seus filhinhos amados e cuidados pelo Senhor, que colocou dentro de nós o Teu Espírito Santo. E nós agradecemos, Deus, por este batismo, agradecemos pelo Espírito que está em nós, e que, ó Pai, nos consola, nos santifica desta condição pecaminosa, e nos capacita a nós, ó Deus, nos santificarmos para crescermos à semelhança de Jesus. Por isso, ó Deus, nesse processo que estamos todos nós reconhecemos e abrimos agora as nossas mentes, Senhor, para as críticas que vêm, principalmente do nosso cônjuge, dos nossos irmãos na igreja, de outras pessoas, de parentes, seja quem for, Deus. Eu te peço que o Senhor use essas pessoas para me ajudar, use essas pessoas, ó Deus, para me alertar, use essas pessoas, ó Deus, para o Senhor construir o que o Senhor quer construir na minha vida, que é ser mais parecido com Jesus. E Pai, mais sensíveis. Agora, ó Deus, que o meu coração esteja muito aberto também, ó Deus, e sensível à necessidade do outro, da outra. A necessidade dos outros de humildemente, como quem está em tratamento. Humildemente, chegue, ó Deus, e ajude o outro. Alerte o outro e a outra, procurando restaurá-lo, restaurá-la, dos seus pecados, dos seus erros também que tem. E nos usa como esses ministros de tratamento mútuo, nos aconselhando, nos motivando uns aos outros, essa mutualidade de uns aos outros, seja a nossa marca aqui, ó Deus, de cuidar de vidas, cuidando, ó Pai, das pessoas nas nossas células, também, ó Pai, ajudando os nossos líderes de células, os nossos líderes também nos ajudando, ó Deus, ajudando os nossos diáconos, ajudando os nossos pastores, ajudando, ó Deus, a cada um, nós nos ajudarmos mutuamente e alertados uns pelos outros, crescermos à semelhança de Jesus e assim vivermos nesse quebrantamento, glorificando ao Senhor, ó Deus, a Jesus em nossas vidas e através das nossas vidas, para a tua honra e glória, Pai. Obrigado, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos, Deus os abençoe. Vamos então para as nossas